Pode passar. Aqui, olha quantas farinhas existem, a gente fica só na farinha de trigo, que é a farinha que mais adoece, é a farinha que vira uma cola no intestino. Tem gente que pensa assim, a Vera Núbia não gosta de trigo porque tem as pessoas que têm alergia. Não, é porque trigo, ele foi propositadamente aumentado a quantidade de glúten para fazer mal para as pessoas, para que as pessoas ficassem adictas, ficassem viciadas. Então, ele só tinha 2% de glúten, hoje tem 400. Então, quem come pão, fica com vício do pão. Você come um pão hoje, amanhã você já está acordado pensando no pão de novo, porque o pão tem isso. Então, olha quantas possibilidades. Amaranta, araruta, farinha de feijão, trigo sarraceno, mandioca, farinha de grão de bico, de milho, de milhete, que é um milho, é um tipo de milho pequenininho, montina, farinha de nozes. A farinha de nozes, o bolo fica perfeito. Só que é uma das mais caras, então é uma farinha que a gente não usa muito. Aveia, farinha de ervilha, fécula de batata, quinoa, arroz, sorgo, soja, tapioca, taro e farinha de teff. Essa daqui eu já trabalhei com ela, o pão fica incrível. Essa a gente aqui no Brasil é difícil comprar. Mas é só para vocês terem noção de quantas possibilidades tem, né? Pode passar. E aqui, ó, essa tabela eu vou passar para a Emily, para ela digitar, para vocês terem na pastinha de vocês, que depois a gente vai fazer a pastinha, botar todas as receitas. E aqui vocês precisam saber, por exemplo, para meia xícara de farinha de trigo, quanto é o uso das outras farinhas, é porque em cima ficou as farinhas. Vê se você consegue baixar aí. Peraí, deixa eu ir aqui. Ah, deixa eu ver se dá mais. Arroz, mas dá para conseguir ler. Deixa eu ver, baixa aqui. É no computador. Dá não, é no computador. Não, eu sei. É porque se eu visse só uma letrinha, eu já conseguia... Aí assim dá para ver. Vai ter que, acho que tem que ser Depois tu volta para outro modo, tá? Então, ó, para substituição para arroz, para cada meia xícara, 1/3 de xícara de batata, fécula de batata. Para cada meia xícara de trigo, 2 colheres de sopa de batata. E aí você tem para mandioca e a quantidade de goma xantana. Isso aqui é fundamental que vocês tenham isso aí para poder saber fazer as substituições, tá? E aí depois eu vou fazer não vou fazer uma apostila, mas eu vou pegar essas coisas mais importantes, vou mandar tudo para a Emily vai imprimir, cada uma vai ter o seu e ter um na loja, é importante. Volta para o outro modo. Vai em apresentação. Deixa eu te ensinar aqui. Ó, a gente vai aqui, ó, do começo. Aí, pode passar. E aqui, gente, eu botei aqui, ó, uma farinha de aveia sem glúten. Isso aqui é uma tabela nutricional, só para vocês terem ideia dos nutrientes que tem na farinha de aveia. Então, ó, carboidrato, que é o que vai virar açúcar, tem 70 gramas em 10 gramas. Imagina uma porção de 10 gramas, né? Proteína, tem 6 gramas de proteína. Então, é uma quantidade bem interessante de proteína, certo? Não tem sódio em 10 gramas, né? Não tem sódio. E tem fibra, olha a quantidade de fibra que tem. Tem 10 gramas de fibra. Então, é bem interessante, é uma farinha interessante. Agora, como ela vem muito contaminada de glúten, na aveia ela não tem na sua molécula glúten. Só que lá, nos silos, na produção, ela vai ter contato com o trigo, e o trigo é uma molécula que contamina. Então, ela já vem contaminada. Então, por isso que a gente encontra no mercado aveia com glúten e aveia sem glúten. Mas ela é uma boa farinha de estrutura. Por isso que tudo que faz com aveia, bolo de banana com aveia dá certo, bolo de não sei o que lá com aveia. Então, dessas de estrutura, uma das melhores farinhas é a de aveia. Se você bater só banana com aveia e ovos, você já faz o bolo sem aveia, sem glúten, e ele fica bom. Entendeu? Ele vai ficar com aquela estruturazinha de bolo, ele fica muito bem. Pode passar. Hã? E quem não quer? Não come ovo. E quem não come ovo, aí pode usar psyllium, aí pode usar linhaça. Aí tem outras coisas que a gente pode utilizar no lugar do ovo. O meu filho, ele tem uma criança que é super alérgica na escola, então ele dá toque. Ele morre, aí tem que ter adrenalina, tem que ter tudo. A escola teve que mudar o padrão. Tipo, abacaxi, você não pode pegar no abacaxi e pegar nele. Ele não pode ovo.
Aí, para substituir na festa de aniversário do Cícero, que foi na escola, eu usei a linhaça e dá muito certo. Ela tem, aí é tipo, acho que é uma colher de sopa, né? A linhaça, você pode fazer a emulsão, inclusive, como se fosse o ovo. Você bota ela de molho, e aí, de um dia para outro, aí no outro dia você tira as sementes e bate na batedeira. A linhaça, ela vai fazer aquela emulsão do ovo, vai ficar espumada e tal. Aí você pode fazer omelete, botar no bolo, tá? Pode passar. E essa aqui é uma farinha que ela, dentro do mercado, essa linha de produtos, ela faz muito sucesso, porque é farinha de boa estrutura, né? E aí eu trouxe uma farinha de trigo para mostrar para vocês, ó. Ela tem 5% de proteína, 38 gramas de carboidrato. Essa aqui tem ferro e tem ácido fólico porque eles adicionam, mas ela não tem na sua estrutura, né? Então ela é adicionada de ferro e de ácido fólico, porque essa é farinha branca, tá? Pode passar. Aqui, essa daqui é uma farinha de chia. Ó, 11 gramas de proteína. É brincadeira? Em 50 gramas tem 11 gramas de proteína. Então, já é uma farinha, tem 76 gramas de carboidrato, tem um valor energético altão, ó, 361. Pode passar. Aqui é a chia aí, ó. Essa aqui já é uma porção menor. A chia é uma farinha de estrutura bem interessante também, de maciez. Dá para fazer coisas bem interessantes, pode passar. E aqui, gente, onde eu queria chegar, o nosso assunto de hoje é esse aqui. Então, ó, para fazer pão sem glúten ou bolo sem glúten, eu preciso de uma farinha de estrutura, de maciez e de liga. Aí, de estrutura, eu posso usar arroz, amêndoa, aveia. Quais são as outras que eu falei? Quem lembra logo no início? Grão de bico, milho, quinoa, né? São farinhas que a gente pode usar. São as farinhas que vai ajudar a formar a estrutura do bolo ou do pão, tá? A que vai dar maciez. Então, por exemplo, se você tentar fazer um pão com farinha de arroz, fica terrível, fica aquela coisa seca, dura, tanto o bolo como o pão. Vai esfarelar, porque não tem nada que vai dar macidez nem que dá a liga. Então, vocês têm que pensar na liga e na maciez. Então, na maciez, você vai usar fécula de batata ou amido de milho. São as duas melhores. Se eu colocar aqui polvilho para bolo, será se funciona substituindo igual? Vamos pensar aqui como é que é um polvilho. O que é que vocês acham? Essa opinião eu quero ouvir de vocês. Vai dar liga com polvilho? Ou fica muito duro, né? Mais duro. Eu queria ouvir vocês, para ver se vocês estão entendendo. Polvilho doce ou polvilho azedo. Se eu substituir na mesma quantidade fécula de batata por polvilho, eu consigo a mesma textura? Eu acho que consegue. Acha que consegue? Quem é da opinião de Vera? Porque é polvilho, né? A batata. Agora assim, tipo assim, tem o pão de beijo, né? Que a gente faz com polvilho. E ele fica numa textura diferente de bolo. Então não sei se é. Então não sei se... Então, pronto, ó, a gente tem dois tipos de ingrediente para maciez. A gente tem o que é liga e maciez, que é feito de fécula, e o que é feito de amido. Fécula é o que vem de raízes. Então, fécula de batata, fécula de mandioca. Então, a gente tem as féculas e tem os polvilhos. O amido que vem das sementes, né? Por exemplo, amido de milho. Aí a liga dele é diferente. O polvilho é uma liga mais para fazer pãozinho de queijo. Mas eu posso usar o polvilho também, só que eu tenho que usar numa quantidade mínima. Se eu usar, por exemplo, 100 gramas de fécula de batata, eu vou usar 20 de polvilho. É uma colher de sopa. É uma diferença absurda. E vai dar a mesma liga. Entenderam? Então... E a liga, a gente tem goma xantana, a gente tem psyllium, a gente tem a fécula de mandioca, a gente tem o polvilho, que é a mesma coisa, né? Polvilho e fécula de mandioca é a mesma coisa. Então, a gente tem linhaça, que também ajuda na liga. A gente tem chia, que também faz liga. Então, tudo que tem mucilagem ajuda na liga. Todo mundo entendeu isso?
Isso, assim, é o assunto da vida de vocês a partir de agora, porque vocês vão estar abrindo um lugar de bolos. Alguém pode chegar aqui, olha, meu filho, eu preciso fazer um bolo, porque vocês vão viver isso 24 horas. Ah, porque meu filho, ele come tudo, mas ele não come ovo. Como é que substitui ovo? Linhaça, chia, psyllium. Psyllium é incrível para substituir ovo, tá? O ano passado eu ensinei para vocês como é que usa psyllium para substituir ovo. Quem é que lembra? Gente, é sério? A B12 está baixa, né? Safada, ué? Se saiu bem. Então, a gente tem que ativar o psyllium com água quente, né? Coloca o psyllium, bate ele na água quente e ele vai ser ativado e aí a gente bota na receita em substituição ao ovo, tá? A linhaça eu já ensinei como é que faz, a chia também. Chega uma mãe aqui dizendo que o filho tem alergia à farinha de arroz. Qual é a farinha que vocês vão botar de estrutura? De milho. O menino tem alergia a milho. Outra farinha. Quinoa, pode ser. Arroz, porque ó, o corpo da gente, ele faz mimetismo. Sabe o que é mimetismo? Quem sabe aqui o que é mimetismo? Sabe quando o calango fica da cor do ambiente? Aquilo ali é mimetismo, ele fica da cor do ambiente. O corpo da gente faz a mesma coisa com o alimento. Por exemplo, se eu comer muito pão sem glúten, eu começo a ter reações como se fosse comendo glúten. Meu corpo pensa que eu estou comendo glúten, e aí eu posso ter as mesmas reações. Quando as pessoas que não se dão bem com trigo, comem milho, muito milho, às vezes não precisa nem ser muito, o corpo também pensa. E vou contar outra coisa para vocês. O nosso corpo, ele faz mimetismo com os nossos órgãos. Muita gente pensa que eu tenho Vera Nubia, é porque eu entendi como é que funciona. Por exemplo, você tem intolerância a leite. Mas você é aquela pessoa que acha que tem saúde pro resto da vida, e aí de vez em quando, quase todo dia, você come um pouquinho de leite. O nosso corpo faz, sabe o quê? Ele começa a destruir as células do pâncreas, pensando que está destruindo as células do alimento que você comeu. Entenderam? Porque elas são parecidas. Então, ele se atrapalha, vai lá, e quanto mais o sistema imunológico ele não tiver bom, isso vai acontecer. Por isso que muita gente fica com diabetes tipo 1. Entenderam? Principalmente criança. Eu tenho recebido muita criança com diabetes tipo 1 e adolescentes. Agora hoje mesmo, 6 horas, eu vou atender uma pessoa com diabetes. Então, entenderam isso, gente? Né? Porque os clientes de vocês vão chegar aqui e vocês têm que saber essas coisas. Né? Porque vocês estão criando um nicho diferenciado para o mercado e vocês têm que saber, têm que ter curiosidade por esses assuntos. Tá certo? Então, a goma xantana, ela é uma liga incrível. Por exemplo, eu estou fazendo um repelente lá em casa para mim. Gente, eu encontrei o repelente da minha vida. Eu boto goma xantana no repelente. Porque ele gruda na pele. Certo? Vai fazer um creme pro rosto, vai fazer um negócio pro cabelo, pouquinho de goma xantana. Nossa, eu estava sofrendo, eu comprei vários, nada resolvia. Aí eu botei cipreste, cravo, própolis, óleo de coco e goma xantana, só isso. Encho de óleo de coco, aí boto de 5 a 10 gotas de cada, dependendo da quantidade de óleo que eu botei. Eu estou com um vidrinho lá que ele deve ter o quê? 100 ml. Aí eu boto 10 gotas de cada. Aí eu boto cravo, aí boto melaleuca também. Esse que eu fiz eu não botei melaleuca, achei até que não ia funcionar, mas funcionou. Elas me atacam nos pés, que é uma loucura quando chega a horário de 6 horas. E aí eu boto goma xantana, um pouquinho de goma xantana, só um pouquinho. E aí quando você passa na pele não fica aquela coisa só óleo, tá? A goma xantana é derivada do quê? A goma xantana é derivada da acácia, daquela flor que é um tipo específico de acácia. Tá? Aí aqui eu vou fazer agora com vocês para bolo, tá? Essa aqui é específica para bolo. Então, eu vou usar 200 gramas de farinha de arroz. 200 gramas de farinha de arroz. Se eu não tivesse farinha de arroz, dona Lourdes, qual a farinha que eu poderia botar aqui, dona Lourdes? Dona Lourdes. Aí em casa, da sua experiência, que a senhora teria em casa... Eu não sei fazer bolo de nada.
Ah, sabe fazer bolo de feijão? Como é que faz? Agora eu quero aprender com a senhora. Ah, o capitão, eu adoro um capitão, isso. Aí bota farinha de guerra. Se eu fosse usar farinha de guerra aqui, ela seria farinha de quê? De estrutura, de maciez ou de liga? Seria de estrutura. Lembra que a gente fez um ano passado? Um com farinha de guerra? É porque aquela farinha que a gente trouxe não tinha muito amido, né? E ela dá certo por isso, porque ela tem. Então eu boto aqui, ó, 200 gramas. Aí depois eu vou colocar... Ah, não, essa aqui é que era farinha de arroz. E essa aqui tinha quantos gramas? Ah, porque aqui também é farinha de arroz, tá. Aí essa daqui é polvilho doce. O polvilho doce eu só uso se eu não for usar goma xantana. Não tem goma xantana, esqueceu de comprar. Eu boto 20 gramas aqui nessa mistura de polvilho doce. Entenderam isso? Mas no caso não pode usar a goma xantana. De jeito nenhum, vai ficar uma liga, vai ficar liga demais, tá? Aqui eu tenho 100 gramas de fécula de batata. Eu vou colocar todinha 100 gramas de fécula de batata. E aí, gente, isso aqui também a gente pode fazer a embalagem, fazer o rótulo e vocês venderem aqui também a farinha, né? Já prontinha. No mercado, ela custa em média R$30. Mas vocês podem fazer uma bem barata para vender aqui. Aí pronto, a cidade toda vai correr para comprar aqui na mão de vocês. Certo? Aqui, ó, botei para maciez, eu botei fécula de batata. E agora eu vou botar goma xantana. Só isso. Gente, aqui eu tenho uma farinha de estrutura perfeita. De estrutura, de maciez e de liga para fazer bolo. Aí o detalhe é isso aqui, ó. Tem que misturar, misturar, misturar. Sabe por quê? Porque só são 10 gramas de goma xantana. Se ela ficar só de um lado da farinha, não vai funcionar. E aí outra dica. Vocês vão fazer o bolo amanhã. O que é que vocês vão fazer? Vão fazer a farinha hoje para que os ingredientes aqui, ó, possam estar. Aí no outro dia de novo dá uma misturada antes de você preparar. E aí pronto. E outra coisa importante, que eu não fiz aqui, mas que vocês sabem que eu ensinei na outra aula, tem que passar na peneira, né? Antes de botar aqui dentro, tá? Eu faço inclusive às vezes na bacia, aí passa a farinha, aí vou colocando, vou pesando e já vou colocando. Pronto, aqui eu já tenho para fazer um bolo. Ok? Outra coisa, quer fazer um bolo colorido, aí vocês podem usar espirulina, tem espirulina azul e espirulina verde. Quiser fazer um bolo de aniversário, um bolo colorido, pode usar urucum puro, porque o urucum, quando ele é puro, que ele não tem óleo, ele não tem aquele cheiro ruim. Ele fica com um cheiro maravilhoso, o bolo fica lindo. E a gente pode usar também a cúrcuma, o bolo também fica bem interessante, tá? Aqui é goma xantana, aqui também é goma xantana, que eu trouxe só para mostrar. Outra coisa importante, bolo sem glúten tem que comprar fermento que não tenha glúten. Então tem que ir lá olhar aqui se tem, porque vai que você venda, hoje, esqueci de comprar, vai ali e compra aí você pode matar uma pessoa, porque o intolerante a glúten, ele não produz enzima, então ele pode ter um problema sério, tá? Olha, eu tenho pacientes que se tiver assando um pão, passa mal. Entenderam? Tá, por exemplo, eu conheço uma pessoa que desenvolveu uma artrite gravíssima. Ele era dono de uma padaria, seu Abécio. Acho que todo mundo aqui deve conhecer seu Abécio. Ele era dono de uma padaria em Jacobina e ele nunca tinha pensado nisso. E a gente, nas consultas, fomos entendendo que era por causa da padaria. Ele desenvolveu uma artrite absurda. E aí, quando a gente fez foi fazer esse histórico todo, a gente entendeu que era o danado do pão, do trigo. Então, o trigo está associado a várias doenças, diabetes tipo 1, artrite reumatoide, doenças imunológicas, tipo Hashimoto, várias doenças. Então, o trigo não é brincadeira, tá? E aí, hoje, o mercado é obrigado a ter produtos para atender também, e tem que vir na embalagem sem glúten, porque a pessoa que comprar tem que ter certeza que é sem glúten. Então, aqui não dá para vocês assim, não esquecemos o fermento e vai ali correndo e compra um com glúten. Aí isso pode prejudicar a saúde de alguém, tá bom?
Tem a farinha de rosca também, feita de pão sem glúten também, que funciona. A Jéssica fez um pão essa semana, ficou delicioso. Eu achei que ele ficou seco porque faltou líquidos, não tinha um leite de coco, uma coisa, mas ficou uma delícia. Feito só com essa farinha, ovo e banana. Ficou muito bom. Pode passar. Já vou encerrar, viu, gente? Aí é outra sugestão de receita. Essa daí, se você botar, você faz um bolo, tá? 500 gramas de farinha, 350 de... Aí já é um bolo diferente desse. Esse aqui, você vai fazer um bolinho menor, que aqui só tem 200 de farinha de arroz. Ali já tem 500 gramas. Aí, se você for aumentar aqui, tem que aumentar proporcionalmente. Tem que fazer regra de 3. Se eu uso para 500 gramas, 10 gramas, quanto eu vou usar para tanto? Aí vai lá e faz a regra de 3 e vê a quantidade que vocês vão usar, tá? Pode passar. Aqui outra receita, que essa aqui eu mais uso. Eu coloco 200 gramas de farinha de arroz, 100 gramas de amido de milho, 100 gramas de fécula de batata, 50 gramas de farinha de amêndoa, 20 gramas de polvilho doce e 10 gramas de goma xantana. Porque essa aqui eu aumento a quantidade de farinhas, então eu posso botar meus 20 gramas de polvilho doce. Aí depende do tipo de bolo. Por exemplo, quando eu vou fazer bolo de banana, bolo que eu vou usar frutas, eu uso essa receita. Essa daqui é quando eu vou fazer um bolo assim, um bolo só com caldinho de laranja. Aí eu uso essa, tá? Essa também super funciona, pode passar. Aqui, ó, a farinha de coco, lembrar que farinha de coco é incrível, que a farinha também, ela pode ser usada como farinha de maciez. Farinha de aveia é de estrutura, farinha de linhaça é de estrutura, farinha de arroz integral é de quê, gente? Farinha de arroz integral é de quê? É de estrutura ou é de maciez? Estrutura. Farinha de amêndoas é de quê? Farinha de berinjela, vocês acham que é de quê? Pode ser de estrutura. E de maciez também. Aí tem que adequar as outras, porque ela é feita de... Ela tem muita fibra, né? Porque é de vegetal, então tem que ter um equilíbrio. Aí tem farinha de quinoa, que também pode ser de estrutura, pode ser de maciez, depende da quantidade que a gente vai usar na receita. Grão de bico é uma farinha excelente para estrutura. Você pode usar só ela, por exemplo, para fazer uma empada. Só ela com gordura e sal você faz você faz a empadinha. A questão é só que fica caro para vocês aqui, não é real, né? E farinha de banana verde também, que é uma farinha de maciez. E a depender também, misturando farinha de banana verde com a biomassa e umas farinhas de arroz, você pode fazer um bom pão também, tá? Pode passar. Biscoitinho de licuri. Licuri seria uma farinha de quê, gente? Seria de maciez, né? Porque tem muita gordura. Então, tudo que tem muita gordura, ela pode ser, e ela pode também, a depender, ser uma farinha também de estrutura, a depender da quantidade de gordura que tem, né? Por exemplo, a gente pode fazer em casa, tirar o leite, depois bater ela, torrar, bater no multiprocessador, passar na peneira, deixar ela bem fininha, aí a gente pode usar ela como farinha de estrutura, tá? Pode passar, mas pode ser usado também como farinha de... Aqui um pãozinho de licuri com farinha sem glúten, que depois eu vou compartilhar essa receita com vocês. Ele fica bem gostosinho, esse bolo. Pode passar. Ele fica com essa cara, ó. E aí aqui é bolo de licuri com recheio de cupuaçu. E aí pode fazer um doce de cupuaçu recheado. Fica uma combinação assim dos deuses. Pode passar. Não. É porque eu já fiz ele para um casamento. E aí eu peguei essa receita, fiz e foi um sucesso. Foi do casamento de uma menina que morava Ela casou com um brasileiro, era francesa, e ela queria uma coisa assim com umbu. E aí eu fiz o dela com umbu, licuri com umbu, e em cima eu fiz um glacê. E aí eu misturei glacê com umbu, fiz tipo uma calda de umbu. Gente, ficou um negócio assim, foi maravilhoso. Aqui bolo de licuri, outra receita de bolo de licuri. Essa receita é bem legal também, pode passar. Aqui, ó, a gente vê que um bolo está bem estruturado. Eu botei essa foto bem grande assim para vocês olharem, ó. Isso aqui é um bolo sem glúten. Olha como ele está bem estruturado. Quando ele fica, o bolo ele tem essa característica. Por exemplo, eu até falei com as meninas hoje que eu não gosto, ainda não estou satisfeita com o pão do sanduíche.
do hambúrguer. Eu achei que ele me remota bolo. Quando ele racha daquele jeito que rachou, aquilo ali, quem faz aquilo é o bolo, né? Então, talvez a gente tenha que mexer nessa receita, estruturar mais ele para ele fazer os alvéolos mesmo de pão. Eu acho que lá na frente a gente vai ter que parar para poder repensar, porque eu ainda não estou satisfeita com aquela receita. Aí, para bolo, ele tem que... A boa estrutura é assim. Fez essa cara aqui, ó, a gente já sabe que o bolo tá bom. E para pão, quanto mais ele abre os alvéolos, ele tem aqueles buracos, mas aquele pão foi bem fermentado. Ele é uma estrutura de pão, tá? Pode passar. E aqui um bolinho, né, também com a estrutura muito boa, também bolo sem glúten. Ok? Então, vamos lá para a cozinha? Ah, sim, deixa eu fechar aqui. Pode bater, Paulo. Mas eu só quero... Então, hoje nós vamos fazer bolo de maracujá. Aí, para o bolo de maracujá, a gente precisa fazer doce de maracujá e calda de maracujá, né? O brownie, a massa aqui dobrada, aqui já está com a massa dobrada, né? Já está dobrado já, viu? Bolo de banana e bolo de aipim, e tem um bolo de tapioca que eu fiz, eu achei que eu tinha feito naquele negócio ontem, porque eu sei na cabeça. Mas eu não achei ainda, mas eu vou procurar de novo. E aí eu vou passar para alguém. Então a gente vai dividir hoje assim, ó. Bolo de banana. Quem vai fazer o bolo de banana? Pode ser vocês três? Bolo de banana. O brownie dobrado, viu? Aqui tem o normal e o dobrado. Vocês três. Uhum. Bolo de maracujá, vocês 4. Bolo de aipim, vocês 2, que é o mais fácil. A Adriana ali também. A Adriana fica no grupo delas aqui, viu? Elas 3. E vocês 3, poderia ser o bolo de tapioca? Pode sim. Pode ser? Então, ó, gente, todo mundo, eu queria hoje ver o mise en place de vocês. Eu acho que vocês estão fazendo super bem, mas eu queria ver antes, tá? Todo mundo vai escolher o canto da cozinha que vai trabalhar. Aí separa todos os ingredientes para fazer todas as etapas. Divide entre vocês o que cada uma vai fazer. Por exemplo, tem bolo que tem que fazer a calda de maracujá e quem vai fazer a calda de maracujá. Quem vai cortar a banana. Aí isso vocês resolvem entre vocês. Aí arruma na bancada e faz todo o pré-preparo ali. Deixa tudo organizadinho. Aí a gente vê se eu gostaria de mudar alguma coisa da receita. E aí a gente bota a mão na massa e aí depois a gente vai decorar esses bolos para fazer as fotos, porque está fazendo uma propaganda muito legal. Eu tenho recebido no meu direct. Muito elogio da apresentação, dos pratos, de como Essa última vez. foi, que as pessoas estão comendo com os olhos, pronto. Teve até uma postagem que fez que foi só comentário positivo. E claro, todo mundo tá esperando parabéns, porque, né? A senhora tem o leque de pessoas que te seguem. Mas eu achei que essa última oficina, tanto as receitas estavam gostosas, sou suspeita a falar, quanto estavam mais apresentadas, assim, mais bonitas, que você sente vontade de comer, né? Quando Isso. o prato tá bonito, assim, você sente aquela vontade de comer mesmo. Teve uma lá, a Gabriela falou bem assim, aguei. Exatamente essa palavra. E o bolo e os bolos hoje a gente vai ter que fazer isso. Então a gente vai apresentar ele para vender a porção, tá? A gente vai fotografar ele inteiro. Vamos arrumar ele para vender o bolo inteiro. E cada vez que a gente posta, a gente está fazendo uma venda. Essa venda vai, na hora que vocês abrirem aqui, vocês vão ter que estar muito preparadas, porque eu acho que vai vender muito. E a gente já vai pensar também, eu trouxe pratinhos pequenos para já fazer a porção, como é que vocês vão servir. E aí a gente vai agora fazer isso, fazer mais bonito ainda do que a próxima semana. Tá? Do que a semana passada. Como tem o dobrado, aqui nós vamos fazer só a massa normal, né? Porque vai ter, como vai ser muito bolo, por conta dos ovos, né? Então a gente vai usar só Faz um normal. o normal, para ter bem dobrado
E aí cada um... Agora ou depois? Não, mais tarde. Pode ver. É. Só para imprimir então um bolo de tapioca, né? É. Eu vou fazer aqui agora rapidinho no celular. Pode fazer no momento que der o intervalo, assim, de ter mais fazer alguma coisa, eu pego lá dele, que é da apresentação. É. Aí folha de banana, se tiver umas flores comestíveis também você traz. Bolo combina muito com flor. Alguém aqui tem flor perto? Tem flor em casa, Cíntia? Rosa, alguma coisa assim? Era? Vamos lá? Eu vou só digitar aqui o bolo. Eu vou digitar aqui, viu, Emily?